Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Mais 7 Bíblico, ok? A ideia desse episódio é fazer com que você venha praticar a sua fé, ok? Na palavra de Deus, tá ok? Então, a ideia desse episódio, ao final desse episódio, você vai conseguir estruturar uma fé sólida na palavra de Deus, colocando nela toda a sua confiança. Porque você não precisa de mais nada, você só precisa da palavra de Deus, ok? E nós vamos usar textos bíblicos para fazer com que essa tua fé venha a ser ativada e, consequentemente, a palavra de Deus seja a tua maior base, o teu maior fundamento para você seguir avançando, crendo, conquistando e vencendo, ok? Mas Rogério, está na Bíblia? Sim. Nós vamos ler lá no livro de Lucas, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 7, desculpa, no versículo 7, que diz assim: Por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Ok? Isso é uma palavra, eu ministrei esse tema ontem na igreja, e eu senti de trazer hoje aqui para você. Ok? Na verdade, no domingo, você está recebendo esse conteúdo na terça. Eu estou gravando na segunda e eu preguei no domingo. Tá ok? Então, para não dar nó na sua cabeça, assim, que igreja é essa que tem culto na segunda? Ainda que tem igrejas que tem cultos na segunda, ok? Mas, para que você entenda. Então, o que está acontecendo aqui? É um centurião dizendo que Jesus não precisa ir na casa dele. Ele pediu a Cristo para salvar o seu servo, que está doente, o seu criado, que está doente e é muito querido por ele. Mas ele está dizendo, não vem na minha casa. Na verdade, eu nem me achei digno de ir até o Senhor. Mas ordena uma palavra. O próximo versículo diz assim, ó, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob a minha autoridade. Manda um vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Ok? Só que veja bem, ele é autoridade, ele está sob autoridade, mas ele reconhece uma autoridade diferente em Cristo. Ele reconhece uma autoridade que apenas a palavra de Cristo já faz acontecer. Outro ponto importante, ele tem autoridade, ele está sob autoridade, ele reconhece o que é autoridade, mas ele reconhece também que a autoridade sobre a enfermidade ele não tem. Porém, ele reconhece que Cristo tem essa autoridade. Forte isso, né? Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Ele reconhece uma autoridade nunca vista por ele, que entende de autoridade, que é sujeito à autoridade e que tem autoridade. Ele reconhece em Cristo uma autoridade que ele ainda não viu. Por isso ele fala, a tua autoridade é tão diferente, está tão acima da minha, do que eu estou acostumado a ver, que o Senhor não precisa vir aqui, eu não sou digno. Ele fala, eu não sou digno. É curioso isso, sabe por quê? Porque a gente entende que, na verdade, muitas vezes a gente pensa que a autoridade que eu tenho é suficiente para tudo. Não. Existe autoridade que só Cristo, que só Deus vai fazer. Sabe, você pode ser o homem mais rico do mundo, você pode ser o homem mais intelectual do mundo, você pode ser o homem mais importante do mundo. Existe uma autoridade que só Deus tem, que você não tem. Por isso, Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Porque sem a bênção de Deus não vai dar nada certo. Você entende isso ou não? Porque essa autoridade está só em Deus. Você entende? Você precisa trazer isso para a sua vida, você precisa andar com isso todos os seus dias, seu dia a dia. Tudo isso precisa estar bem gravado, guardado na sua mente. Você entende? Por quê? Porque é a partir daí que os teus planos começam a dar certo. Ok? Mas não vamos parar por aqui. Existe um outro texto que deixa claro isso também. Como que eu devo agir para confiar única e exclusivamente na palavra de Deus. Meu irmão, acreditar na palavra de Deus é uma decisão. Ok? Aprenda isso. Acreditar na palavra de Deus é uma decisão. Ok? Você precisa entender isso. Mas, para que você possa absorver melhor, você possa entender melhor, vamos lá para um outro texto, está no livro de Lucas, mesmo livro de Lucas, capítulo 5. Vamos lá? Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Diz assim, olha o que diz.
Ao que lhe respondeu Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Tem uma outra tradução que fala: Simão, Pedro respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Mas se o Senhor está falando, vou lançar a rede. Você entende? Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: significa que Pedro está abandonando todo o conhecimento que ele tem. Pedro era pescador desde criança. Ouça isso, Pedro trabalhava com aquilo há muitos anos. E ele estava acostumado a ter dias de derrotas. Por quê? Mas como que você fala isso, Rogério? Porque a Bíblia fala que quando Jesus pede para Pedro, ele entra no barco e fala assim: se afasta um pouco da praia para que eu possa pregar, possa ensinar para o povo. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que quando Jesus vê o barco, que ele vai pedir para se tornar o lugar onde ele vai pregar, a Bíblia fala que os pescadores estão lavando as redes, ou seja, não pegaram nada, tudo bem, amanhã a gente pega, você entende ou não? Hoje à noite a gente vai pescar de novo e a gente pode tentar de novo e vai dar tudo certo, e a gente vai conseguir alguma coisa. Só que entra um detalhe aqui, sabe qual é o detalhe que entra aqui? O detalhe que entra aqui eles abrem mão de tudo isso, conhecimento, estratégia, ele abre mão de experiência. Isso aqui é muito forte. Por quê? Imagina eu abrir mão da minha experiência para acreditar exclusivamente na palavra de Deus. Uau, isso é forte. Porém, é uma decisão. Não passa de uma decisão. Acreditar na palavra de Deus, meu irmão, é uma decisão. Você já decidiu confiar na palavra de Deus? É só disso que eu preciso. Você entende? Eu não preciso de mais nada, eu só preciso confiar na palavra de Deus. Só isso. E mais nada. Ok? Nós precisamos praticar, nós precisamos entender e praticar esse princípio. Qual é o princípio? De abandonar tudo. Todos os nossos achismos, todos os nossos sofismas, toda a nossa experiência, estudo e confiar na palavra. Quando a palavra diz que se eu pedir para Deus abençoar os meus planos, eles darão certo, é porque vai. Né? Eu gosto muito de um texto que eu ouvi um outro pastor pregar, que ele disse: não confie na segunda palavra. E aí ele usou aquele texto quando Jesus fala, vamos para o outro lado. Fala, vamos para o outro lado. Ele entra no barco com os discípulos e diz assim: vamos para outra banda. E aí no caminho, no trecho, uma tempestade se levanta. Quando essa tempestade se levanta, os discípulos apavorados, morrendo de medo, vai e acorda Jesus. Ok? Ou seja, qual é a lição aqui? A primeira palavra era: nós vamos para o outro lado. Jesus falou: nós vamos para o outro lado. Nós vamos. Não importa o que aconteça, nós vamos para o outro lado. É o Jesus que falou, é Deus que falou. Ok? É o meu Jesus, é o teu Jesus, é o meu Deus, é o teu Deus que falou. Ok? Então precisamos entender esse segredo. Ok? Só que qual foi a segunda palavra? A voz da tempestade, a segunda voz. Qual foi a segunda voz? A voz da tempestade. E que era bem brava, né? A voz estava brava. A Bíblia fala que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Sabe o que significa isso? O barco estava levando uma surra das ondas. Aí os discípulos acordam Jesus e falam assim: não te importas que venhamos morrer? É aí que está o segredo, é aí que está o detalhe. Você precisa entender isso. É aí que está o detalhe. É aí que está o segredo da conquista. Por quê? Eu vou explicar por quê. Veja bem, quando Jesus falou, nós vamos para o outro lado, foi Jesus que falou, gente. A palavra de Deus não cai por terra, não volta vazia. Antes ela cumpre aquilo que foi enviada para cumprir. Ou seja, cumpre o que dá prazer a Ele, aquilo que foi enviado. Ok? A palavra de Deus não volta vazia, jamais. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Você não vai ver isso. Ok? Então vamos lá. Pega um insight aqui. Agora, quando a segunda voz veio, que é a voz da tempestade, eles se apavoraram. Eles ficaram apavorados. Sabe o que está acontecendo aqui? Meu irmão, a lição é: não ouça a segunda voz. Não importa o que é, não importa quão brava ela seja. Ok? Você vai viver o que a palavra de Deus falou.
Você precisa decidir acreditar. Ah, mas eu estou na tempestade, decida acreditar na palavra. Ah, mas eu estou no meio de um vendaval, decida acreditar na palavra. Ah, mas eu estou no meio de uma tempestade, decida acreditar na palavra. É essa a lição que eu tenho para você hoje. Ok? Dúvidas? Coloca aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de responder pessoalmente, tá bom? Eu estou preparando uma série que vai falar sobre mindset, para que você possa se atualizar. De repente você chegou aqui no canal agora, você não entende, não sabe o que é mindset, então eu vou trazer para você uma série de estudos sobre o que é mindset e depois te dizer por que o mindset bíblico é tão importante, ok? Então, se você quer esse conteúdo, coloca aqui no comentário eu quero, tá bom? E partilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Nos ajude já se inscrevendo nesse canal, curtindo esse vídeo, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo, no próximo episódio, e que haja paz dentro do teu coração, que haja prosperidade dentro do teu lar. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.